Acabar com o juridiquês acabará com o direito? Roda. Olá, eu sou a professora Bianca Richter, da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estamos aqui para mais um episódio do MacCine Direito, um projeto de extensão em parceria com o MacPlay. E nesse projeto debatemos direito e cinema. E o episódio de hoje nós falaremos sobre o filme Interestelar com a professora Fabiana da nossa faculdade. Professora Fabiana, é uma alegria te receber aqui hoje. Eu gostaria de saber por que esse filme? Professora Bianca, na verdade a alegria é toda minha de participar desse projeto. Muito obrigada pelo convite. E este filme foi escolhido no âmbito do ciclo Direito e Linguagem com o propósito de discutir a relação entre linguagem e realidade, num primeiro momento, de maneira mais abstrata, mas de maneira mais específica, refletir sobre a relação entre linguagem jurídica e realidade jurídica. Excelente, que oportunidade incrível para os nossos alunos, para as nossas alunas. E hoje temos aqui conosco duas alunas que terminaram agora o primeiro semestre, certo? A Heloísa e a Gabriela. Heloísa, começando por você, como esse filme impactou a sua formação jurídica ao longo desse primeiro semestre e como ele agrega na sala de aula, no conteúdo técnico, na sua perspectiva? Bom, esse filme eu já tinha assistido ele antes, então eu sempre gostei muito do universo que o filme abrangia, e quando eu assisti ele através do olhar jurídico, que dentro de sala de aula um professor fez até um trocadilho falando que através dos óculos do advogado nós temos outros aspectos, nós enxergamos outros aspectos. Então, através desse filme, através também das aulas da professora Fabiana, eu consegui identificar muito sobre a teoria do direito e a prática do direito dentro de um universo que parece ser distinto. Então, eu consegui identificar. Incrível como o cinema pode contribuir para a formação jurídica. Sim. Muito obrigada. E Gabriela, e para você, como que entra isso na sua formação jurídica? Eu acho que muitas vezes a gente pensa que a área jurídica separa um pouco da área ficcional dos filmes, mas uma vez que a gente está na sala do MacCine, você enxerga como toda a realidade ela é moldada com coisas jurídicas. Você não enxerga apenas como a visão de quando eu vi o filme anteriormente, antes da faculdade, como algo normal. Agora não, eu assisti sobre o aspecto jurídico, então você começa a enxergar a área jurídica em todas as coisas. Excelente, afinal o direito vem para regulamentar nossas relações, Exatamente. né? Exato. Muito obrigada por compartilhar. Acho que a professora Fabiana tem aqui alguns questionamentos direcionados. Sim. Primeiramente, a Heloísa. Heloísa, você conhece, né, das nossas aulas, o debate em torno de duas perspectivas, até perspectivas abstratas no âmbito da filosofia da linguagem, que contrapõem a concepção essencialista da linguagem e a concepção convencionalista da linguagem. Uma visão mais instrumental da linguagem, a linguagem é só um instrumento de comunicação de sentidos, e uma linguagem vista pela perspectiva convencionalista como a construção da realidade. A linguagem não comunica uma realidade pré-existente, mas propriamente conforma uma realidade a ser compreendida. Por essas duas perspectivas, né, por esses dois paradigmas, um mais antigo, né, que vigorou até metade do século XX, e outro mais recente, que foi inaugurado por Wittgenstein na metade do século XX, como você lê o filme a partir da concepção essencialista e da concepção convencionalista de linguagem? Bom, eu consegui enxergar muito mais da concepção essencialista do que da convencionalista no filme, porque, como você disse, a essencialista, ela fala que a linguagem, ela não é apenas um instrumento, ou que a linguagem, ela é um instrumento, né? Que a realidade, ela já existe, então o fenômeno ele já está ali e a linguagem está ali apenas para descrevê-lo. Então, eu consegui enxergar muito mais o filme através dessa concepção, porque a realidade, ela realmente já estava ali, como é visto no filme através do momento em que o Cooper descobre que os livros que a Murphy, a filha dele, estava falando que tinha um fantasma, mas não era um fantasma, era a gravidade. Então, assim, o fenômeno ele já estava ali, ele já estava pré-existente, mas através do filme a gente vai percebendo que eram esses livros caindo, mas a partir da concepção essencialista eu consegui perceber que
a comunicação ela já estava ali, o fenômeno já estava ali. A linguagem, como foi através do código Morse, se eu não me engano, que o código Morse ele estava apenas transcrevendo que o fenômeno estava, o que estava acontecendo. Então, assim, eu consegui perceber o filme muito mais através desse fenômeno, dessa concepção do que pela convencionalista, que a linguagem ela já existe, mas ela só está ali para descrever algo. E aí, então, agora para a Gabriela, é uma pergunta mais abrangente, pensando na linguagem de modo geral, mas também na linguagem jurídica de modo mais específico. A linguagem é um empreendimento puramente racional? Eu acho que ela não é puramente racional, uma vez que a linguagem ela aborda o pathos, que é a emoção, o logos, que é a razão, e o ethos, que é a autoridade. Então, você consegue ver no filme, por exemplo, quando o Cooper fala com os filhos por meio da câmera, que a linguagem não era só, quando ele via as mensagens, não era só o que o filho estava dizendo, ele lia o comportamento do corpo deles. Então, por mais que a filha estivesse falando que estava tudo bem, o comportamento dela, o corpo dela demonstrava uma certa raiva por o pai estar longe. Então, isso mostra que a realidade, que a linguagem ela não se baseia apenas no que está sendo dito exteriormente, mas que todo comportamento, inconscientemente ou não, também está sendo dito. Então, não é só racional. E aí, então, como um desdobramento desse questionamento, acerca do fato de a linguagem ser um mecanismo puramente racional ou não, como você enxerga no filme a contraposição entre linguagem descritiva e linguagem prescritiva? A linguagem descritiva conectada ao logos, principalmente, e a linguagem prescritiva atrelada à ação, à orientação do comportamento, que também agrega, para além do logos, o pathos e o ethos. Logos, razão, pathos, emoção e ethos, autoridade. Eu acho que, pensando na linguagem jurídica, os dois eles são muito abordados no filme, o que uma vez muitos pensam que só está ligado à descritiva, mas que nós vemos muito que a razão teórica, né, que é a linguagem prescritiva, que é a razão prática, que é a linguagem prescritiva, ela está muito ligada em todas as cenas, você vê os três desdobramentos da linguagem se desenvolvendo, você vê o pathos, você vê o logos, você vê o ethos, e tudo isso se relaciona de multiformas com essa linguagem jurídica. Eu acho que isso traz alguns questionamentos importantes, né, a partir das falas de todas, sobre como isso é importante para o profissional do direito. Então, vocês, daqui a alguns anos, atuando na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, como conhecer o direito para além da razão, para além da técnica, é importante lidar com uma parte, com a testemunha, com o perito, pensando na lógica do processo judicial ou da resolução de conflitos para além do poder judiciário, né? Então, a linguagem para além da técnica e da razão. É o que eu posso tirar e falar do que eu estou ouvindo aqui de vocês maravilhosamente bem. Muito obrigada. Professora Fabiana? Excelente. E então, transpondo essas reflexões mais abstratas em torno da relação linguagem e realidade, pensando agora no nosso ambiente do direito, nosso ambiente jurídico, há em curso o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. E para além das discussões sobre a viabilidade ou não da implementação desse pacto pelos órgãos do Poder Judiciário, mas também pelos juristas de modo geral, há uma outra discussão até filosófica sobre a possibilidade ou não de implementação desse pacto sem comprometer o tecnicismo da linguagem jurídica. A linguagem jurídica, sim, é ornamental em alguma medida, mas também é cunhada a partir de termos técnicos que não podem ser afastados, não podem ser desprezados, sob pena de comprometer a cientificidade do discurso jurídico. Então, eu queria ouvir, né, de vocês duas, da Heloísa e também da Gabriela, se a linguagem constrói a realidade, a simplificação da linguagem ensejaria, né, comprometeria também a realidade jurídica. Em outros termos, simplificar a linguagem na proposta do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples também teria como efeito colateral a simplificação da realidade jurídica? Bom, a partir do filme, existem diversas cenas, mas uma cena em específica quando a equipe, né, o Cooper, a Brandy, eles chegam no planeta do astronauta Man
que ele diz que o planeta dele é habitável, que eles encontraram o planeta que eles iriam se mudar, né? Mas quando eles chegam, eles descobrem que o robô dele, que cada astronauta tinha um robô, então o robô dele ele estava totalmente destruído. E aí ele perguntou vários motivos e o astronauta deu outras justificativas. Só que quando foram analisar o que o robô tinha captado daquele planeta, os dados que o robô tinha analisado, perceberam que era contrário ao que o Man estava falando. Então, essa percepção de que o Man criou uma realidade através do que ele estava falando, mas o robô comprovou outras. Acho que parte também muito das concepções que a gente citou, da concepção essencialista e convencionalista. A essencialista seria o que o robô captou, porque já estava ali e o robô apenas transcreveu. Mas a convencionalista, através do que o Man falou, que foi que o planeta era uma coisa, então ele criou uma realidade. Então a linguagem ela foi apenas um instrumento para criar essa realidade. E eu acho que a partir do Pacto Nacional para a Simplificação da Linguagem, eu acho que, na minha opinião, parte mais de uma concepção essencialista, porque simplificar a linguagem, ao meu ver, não vai reduzir uma realidade jurídica, não vai reduzir o que a pessoa tem direitos ou não, o que a pessoa pode fazer ou não, ou o que a pessoa vai fazer ou não. E sim o que ela vai compreender e entender o que ela está fazendo ou o que está acontecendo com ela através de um processo, através de um contrato, porque muito do juridiquês, né, muitas pessoas não entendem, apenas os juristas, e isso acaba prejudicando no entendimento da pessoa. Mas seria, né, nessa sua colocação, Heloísa, então a manutenção da linguagem técnica dentro das instituições jurídicas e uma, entre aspas, tradução, simplificação de alguns termos técnicos para o público leigo que não consegue compreender o tecnicismo, seria isso? Isso, seria isso, porque muitas pessoas acreditam que essa simplificação da linguagem vai ser mudar completamente uma tradição, uma história que o direito vem construindo desde seu início. Mas seria apenas essa tradução, essa simplificação, assim dizendo, para que as pessoas consigam compreender o que elas têm direito, os seus deveres, o que elas podem ou não fazer. Não é apenas excluir o que foi construído, é apenas simplificar, traduzir. Eu concordo com tudo que a Heloísa disse. E eu acho também que o pacto, ele simplificando a linguagem, ele permite uma abertura dessa realidade que até agora é restrita ao âmbito jurídico para toda a sociedade, uma vez que eles não entendem muito do que a gente chama do juridiquês, que muito dessas técnicas, na leitura de processos próprios deles, eles não sabem o que o processo está falando. Então, uma vez que você simplifica, você aumenta a realidade deles. Uma vez que, como dito, a linguagem ela molda a realidade, a pessoa consegue ter muito mais a ser abordada, ela consegue entender muito mais aquilo que está ao redor dela. Então, na minha visão, é que esse pacto, ele tira os limites das realidades impostas pela tecnicidade do direito, permitindo que todos consigam entender o que está sendo dito e entender toda a prática. E um questionamento a partir disso, né? Então, dentro das instituições jurídicas, a linguagem técnica seria mantida para a população em geral, tornar a linguagem mais simples para ser mais compreensível e o direito mais acessível, portanto, seus direitos mais acessíveis, portanto. Mas na decisão judicial, uma decisão administrativa, em uma lei, a linguagem utilizada seria a técnica ou a linguagem mais simples? Ou as duas, na visão de vocês e de acordo com o pacto também? Eu imagino que as duas. Uma vez que para não perder toda a historicidade do direito e toda a técnica que ele carrega até hoje, mas também na outra versão para a simplificação mesmo, para a população conseguir entender o que está sendo dito. Então, acho que deveria manter as duas versões. Perfeito, muito obrigada. Professora Fabiane, qual a sua opinião sobre essa dualidade dentro de decisões judiciais, propostas legislativas e tudo que é tornado público nas instituições? Puxa, eu confesso que ainda estou refletindo não só sobre a viabilidade,
da simplificação da linguagem, mas também sobre os impactos de uma simplificação na linguagem jurídica. Isso poderia até esconder alguns problemas da educação jurídica e afastar os alunos, as alunas, enfim, os estudantes da graduação de uma reflexão mais densa sobre as categorias jurídicas, sobre as construções jurídicas, sob o pretexto de simplificar a linguagem. Então, em síntese, simplificar a linguagem poderia ter como efeito colateral para os estudantes do direito simplificar o raciocínio, a reflexão em torno das categorias já construídas. Então, peço desculpas, professora Bianca, mas não consigo ainda me posicionar de maneira definitiva em relação à proposta de simplificar a linguagem nos termos do Pacto Nacional do Judiciário. Não precisa pedir desculpas, é um tema em debate, em construção, né? Por isso a importância dessa conversa hoje e até buscar o caminho do meio. Estudar um tema tão complexo como que estamos tratando aqui hoje a partir de cultura, de cinema e da percepção que a complexidade está na nossa realidade, basta tentar alcançá-la, né? Acho que com isso podemos finalizar mais esse episódio do Maxine Direito, agradecendo imensamente a sua presença, professora Fabiana, das nossas alunas, Heloísa, Gabriela, parabéns pela participação no projeto, pela formação de vocês. E se você que está assistindo gostou desse episódio, se interessa pelo tema, pode acompanhar mais vídeos no canal do YouTube, também no aplicativo do MacPlay. E se quiser conhecer a Faculdade de Direito, estamos aqui para te receber e conversar sobre temas jurídicos que envolvem a nossa realidade. Muito obrigada!